mais um podcast, o Rende Podcast, que é o podcast oficial da Rende. E hoje estamos com uma convidada super mega importante. Com todo orgulho eu recebo. Olá, sou Renata Gomes, engenheira civil, host do Rende Podcast, o podcast oficial da Rende Arquitetura e Engenharia. E eu sou Rita Souza, arquiteta, e sou co-host desse podcast, do podcast da Rende Engenharia e Arquitetura. Esse episódio, ele é para vocês, seja um síndico, orgânico ou profissional, seja gestores condominiais, seja moradores, donos de imóveis, você que é curioso e interessado nessa área condominial. Toda semana a gente lança episódios novos falando sobre essa área condominial. E atualmente a gente está falando sobre o plano de manutenção. A gente criou uma série com vários episódios. E hoje a gente vai falar quais são os sistemas e subsistemas que tem que estar inserido no plano de manutenção do seu condomínio. A gente sabe que esses sistemas e subsistemas estão ligados a toda a parte elétrica do condomínio, hidráulica, de jardinagem, de elevadores, estrutural, de alvenarias, de climatização, de gás, enfim. Esses sistemas vai depender das especificações do seu condomínio. Não pode coincidir de um plano ter os mesmos sistemas de um condomínio, mas não quer dizer que são iguais. Então, fica atenta que na hora de elaborar o plano de manutenção do seu condomínio, você tem que chamar um profissional habilitado, seja eles arquitetos ou engenheiros, para fazer essa elaboração, porque o seu condomínio ele tem as especificidades diferentes e todos os sistemas do seu condomínio, ele tem que estar inserido no seu plano. Então, por isso que precisa um profissional técnico que entende desse assunto para fazer a elaboração do seu plano de manutenção. Vamos falar, então, agora do primeiro sistema, o sistema elétrico. Um sistema importantíssimo dentro de uma edificação. Quando precisamos verificar, fazer a vistoria desse sistema, temos que estar muito atentos para verificar todos os itens que compõem este sistema, o sistema elétrico. Então, nós temos que verificar tomadas, a fiação, a parte de iluminação, as lâmpadas, nós temos que verificar os quadros de energia, fazer checagem dos disjuntores, temos que estar sempre atentos, porque temos que estar focados em dois pontos importantíssimos. Temos que ver sempre a questão da segurança e também da eficácia energética do teu apartamento, do teu edifício. Outra funcionalidade que a gente quer falar aqui é quando se vai fazer a inspeção dos sistemas hidráulicos, né? Dos sistemas hidrossanitários de um condomínio. O que é que envolve? Tudo que for relacionado à água quente, água fria, aos sistemas de esgotos. Então, tem que ser verificada todas as tubulações, todos os registros, todas aquelas paredes que se encontram, os shafts, elas têm que ser analisadas para ver se não há um vazamento. Sempre visando, gente, a segurança e a funcionalidade do seu condomínio. Um outro sistema importantíssimo é o sistema estrutural. O que é que compõe o sistema estrutural de um edifício? A fundação, pilares, vigas, as lajes. Então, temos que estar sempre atentos, sempre observando esses elementos. Detalhes como aparecimento de uma fissura, uma rachadura, você notar que a pintura em determinado ponto foi danificada de uma maneira diferente. Então, todos esses elementos têm que estar sempre sendo vistoriados. Mais uma vez, focando a questão da segurança e da qualidade da manutenção da estrutura do teu edifício. Isso vai fazer com que o teu edifício tenha uma vida mais longa e que se mantenha valorizado no mercado. Eu quero fazer um alerta a esse item que Rita falou agora, né, essa parte estrutural. A gente foi fazer uma inspeção recentemente onde tinha um vazamento no subsolo. Quando a gente chegou lá, o que foi que a gente verificou? Que aquela viga do subsolo estava totalmente comprometida. As juntas de dilatações no pilotis, elas estavam praticamente removidas, todos os selantes, a água estava infiltrando por aí e estava
percolando, né? Penetrando a água naquela viga. A gente já começou a observar os ferros aparentes e vai ali o alerta. Essas ferragens, elas estão perdendo as seções. Então, é muito importante, num caso como esse, chamar um especialista específico na área estrutural. E por incrível que pareça, a pessoa queria apenas que fosse substituído os selantes. Então, qual foi o nosso alerta? Que não é só isso que precisa ser feito. Precisa ser feito ali uma intervenção por um profissional especialista na área estrutural para fazer uma tratativa bem assertiva nessas vigas. E um outro detalhe em relação a esse caso específico que Renata citou é que o síndico deste edifício queria que fosse feita uma inspeção somente neste ponto. Gente, isso serve de um alerta, e um alerta grande, para que a vistoria seja feita em todos os pilares da sua edificação. Se um pilar, ou uma parte da viga, ou uma laje apresentou qualquer dano, o recomendado é que seja contratado um especialista da área para fazer uma revisão geral no edifício. Problemas como esse podem até ser pontuais, mas também pode ser que não sejam. Então fica aí o alerta, fica aí a dica para vocês, para olhar o teu edifício como um todo. Outro ponto que a gente quer falar aqui são a parte dos elevadores. Geralmente, os sistemas de elevadores, existe uma manutenção específica por profissional, por uma empresa capacitada e habilitada para fazer a manutenção dos seus elevadores. Nos elevadores, é importante vistoriar toda a parte mecânica, toda a parte elétrica, para garantir a boa funcionalidade, visando, gente, sempre a segurança e o conforto dos usuários. Um outro sistema que nós temos que estar alertas é o sistema de combate a incêndio. Esse sistema ele é composto pelos equipamentos de combate ao incêndio, que são os extintores, as mangueiras, os sprinklers. Então, nós temos que estar atentos para ver se esses equipamentos estão funcionando para uma hora de necessidade. Como, graças a Deus, não é comum acontecer incêndios, às vezes a gente se desliga um pouco desses elementos. Mas atenção, eles têm que ser vistoriados e é o plano de manutenção que vai dizer a você, síndico, qual é a periodicidade dessas revisões, dessas manutenções preventivas. Já os sistemas de segurança vai contemplar tudo aquilo que o seu condomínio implantou referente à segurança, né? Seja a parte de automação, seja a parte de segurança eletrônica, seja os portões eletrônicos, câmeras, enfim, tudo aquilo que envolve a segurança dos condomínios. Se tiver fechaduras eletrônicas, tudo isso tem que estar inserido no plano de manutenção e tem que ser realizadas as vistorias, as inspeções periódicas para manter esses equipamentos sempre funcionando. Lembrando que isso vai garantir a segurança de todos os usuários do condomínio. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema de jardinagem e áreas verdes. Cada vez mais, esses sistemas são importantíssimos dentro de uma edificação, porque são esses elementos, são esses sistemas que garantem e trazem para a gente uma vida melhor dentro do nosso edifício, do nosso local de moradia. Porque é através dessa relação com o verde que as pessoas estão voltando a se conectar com o meio ambiente. Então, cuidar de uma área verde, de uma área de jardins, também tem suas complexidades e suas especificidades. Então, pontos como a aguação, as podas, as manutenções, tudo isso tem que ser planejado. Tudo isso, cuidar de um jardim faz parte de uma manutenção. E para o jardim estar sempre bonito, para o jardim estar sempre cumprindo o seu papel, tem que ser feito manutenções preventivas. Os sistemas de pinturas e acabamentos envolve toda a parte de alvenarias, toda a parte de revestimentos, seja ele de piso, parede. Eles também precisam ser observados. Eles precisam ser verificados a parte dos rejuntos, se estão ok.
se não há alguma incidência de soncavo, porque já há, sim, a substituição daquele revestimento, tudo isso para manter uma aparência melhor daquele condomínio. A gente sabe que a aparência tanto é bom para quem frequenta aquele condomínio, como também vai dar mais valor, vai valorizar o seu condomínio. Vamos falar sobre os sistemas de ar-condicionado. Esse sistema refere-se, como o nome já diz, aos sistemas de ar-condicionado e ventilação. Todos os equipamentos têm que ter sua manutenção preventiva, porque assim vai garantir a sua eficácia, né, o funcionamento adequado, e com isso existe até uma redução no consumo de energia e garante que o equipamento esteja sempre em bom funcionamento. Mais uma vez, vai o alerta de que toda manutenção preventiva é necessária. Já os sistemas de telecomunicação envolve toda a parte interna e externa do condomínio. Tem que ser verificado se os interfones eles estão funcionando de maneira eficácia, como também toda a parte de portões. Então, isso é uma manutenção que tem que ser feita por uma empresa especializada. Tem que ter a sua periodicidade de acordo com a especificação do fornecedor, para que os seus usuários não tenham aquele desconforto na hora de usar o equipamento, né, o utensílio, e ter falhas naquele material. Vamos falar agora do sistema alvenaria. Alvenaria nada mais é do que toda e qualquer parede interna e externa construída, seja de tijolo, de bloco, gesso acartonado, madeira, MDF, enfim, qualquer método construtivo. Para esses elementos, para esse sistema chamado alvenaria, tem que estar sempre de olho em relação a como é que está a pintura, se apresenta fissuras, rachaduras, e a manutenção nessas alvenarias também são necessárias com frequência. Manutenção preventiva, que inclui pintura, às vezes uma trinca na alvenaria, que você pensa que é um problema estrutural, mas não é só no reboco ou na massa. Então, ficar sempre de olho, porque os elementos, eles falam, né? E a gente basta só uma vistoria, muitas vezes visual, para detectar um problema pequeno que pode ser sanado naquele momento de uma forma mais rápida e mais barata. Então, gente, esses são alguns dos sistemas e subsistemas de um condomínio, de uma edificação. Lembrando que cada um tem as suas funcionalidades de acordo com o seu condomínio. Lembrando, se você ainda não tem um plano de manutenção, não perca mais tempo e elabora um plano de manutenção. Um plano de manutenção nada mais é do que a gente inserir quais são todos os sistemas e subsistemas do seu condomínio. Especificar a periodicidade da manutenção desses sistemas. Lembrando que o que é que a gente ressalta aqui? Que é muito importante se fazer a manutenção preventiva. O que é comum? Até a gente se inclui de fazer as manutenções corretivas, não é isso? Mas a gente tem que mudar essa postura, a gente tem que mudar esse comportamento e fazer sempre a manutenção preventiva. Isso vai dar mais valor ao seu imóvel, vai reduzir o custo com as manutenções, sem falar que vai garantir a segurança de todos os usuários do seu condomínio. Lembrando também, gente, a todo mundo que a manutenção preventiva, ela é periódica. Quando nós elaboramos um manual de manutenção, ele é feito para um período de alguns elementos, de alguns sistemas de 1 ano. Outros sistemas têm um tempo maior, mas a grande maioria dos sistemas, eles precisam ser revisados anualmente. E outros sistemas tem a revisão, tem que ser feita mensal, às vezes quinzenal, trimestral, enfim. Cada sistema é feita a manutenção de acordo com sua necessidade dentro de um prazo pré-estabelecido. E o importante é dizer que cada edifício deve ter o seu plano de manutenção, porque cada edifício é diferente e é único. Então, os planos de manutenção têm que ser únicos, direcionados para a necessidade do teu prédio.
E outro ponto importante é que essas manutenções, eles têm que ser realizadas por profissionais capacitados ou habilitados. Você de posse com esse plano de manutenção, você vai ver que tem alguns itens que pode ser feita com a própria manutenção do condomínio. Tranquilo, mas tem situações, tem sistemas que têm que ser feito por empresas especializadas, por profissionais capacitados para você ter um melhor desempenho desse sistema. E lembrando que, se você tem um condomínio e ainda não tem um profissional para trabalhar junto contigo na tua gestão, chegou a hora de você contratar esse profissional. Lembrando que engenheiros e arquitetos são profissionais que estão habilitados para atuar nessa função técnica junto com os gestores condominiais dos condomínios. É isso, gente. Foi um prazer imenso, mais uma vez, estar aqui com vocês, dividindo essas informações, né, para que você possa dar ao seu edifício, possa gerir a administração do edifício com total eficácia. Foi um prazer imenso dividir essas informações aqui com vocês e nos vemos em breve com mais um episódio deste podcast. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. É muito gostoso estar passando para você aqui essas informações que são relevantes para você que está nos assistindo. Se você está aqui e ainda não nos segue, eu te convido. Segue agora a gente no nosso canal. Toda semana, gente, a gente lança um conteúdo novo falando dessa área condominial. E se vocês quiserem nos seguir, o meu Instagram é renatagomes.eng, de engenheira. E a minha rede social, vocês me encontram no Instagram como ritasouza.arquiteta. Dá uma conferida lá no Instagram que tem muita coisa boa para vocês. Tchau, gente, e até o próximo episódio. Tchau, gente. Mais um podcast.